A autoridade da mãe cristã, parte 02, dia 6 de maio de 2026. O primeiro objetivo, portanto, é submeter totalmente seu filho à sua vontade. Ensina-o que ele deve obedecer a você. Às vezes, dê-lhe suas razões, outras vezes, omita-as, mas deixe-o entender perfeitamente que deve fazer o que lhe é ordenado. Acostume-o à aquiescência imediata e alegre à sua vontade. Isso é obediência. Isso é absolutamente essencial para uma boa governança familiar. Sem isso, sua família será um cenário constante de barulho e confusão. O trabalho de criar seus filhos será quase insuportável e, muito provavelmente, seu coração se partirá com a futura licenciosidade ou ingratidão deles. Chegamos agora à questão: como estabelecer esse hábito de obediência? Não é tão difícil quanto muitos imaginam. Não exige conhecimento profundo, nenhuma habilidade misteriosa, privilégio de poucos. Onde encontramos as famílias mais bem organizadas? Estão nas casas dos ricos? Os filhos dos nossos homens mais ilustres são os melhores exemplos a serem seguidos? Obviamente que não. Em algumas das casas mais humildes, encontramos o belo espetáculo de uma família ordeira e bem estruturada. Por outro lado, nas mansões dos homens mais ricos ou ilustres do nosso país, muitas vezes encontramos famílias com meninas mal criadas e meninos indomáveis. Um retrato da desordem desenfreada. Não é o talento excepcional nem o conhecimento profundo que são necessários para ensinar obediência a uma criança. Os princípios que devem nos guiar são muito simples e claros. Nunca dê uma ordem que você não pretende que seja obedecida. Não há maneira mais eficaz de ensinar uma criança a desobedecer do que dando ordens que você não tem intenção de cumprir. Assim, a criança se habitua a desrespeitar a mãe, e em pouco tempo o hábito se torna tão forte, e o desprezo da criança pela mãe tão consolidado, que tanto os pedidos quanto as ameaças são ignorados. Maria, larga esse livro, diz uma mãe à sua filhinha, que tenta puxar o livro da mesa. Maria, por um instante, e depois pega o livro novamente. Logo a mãe olha para cima e vê que Maria ainda está brincando com o livro. Você não me ouviu dizer para largar este livro? Exclama ela. Por que você não obedece? Maria tira a mão da mão por um momento, mas logo volta a se divertir com a brincadeira proibida. Em pouco tempo, o livro cai no chão. A mãe pula e, dando um tapa rápido na criança, exclama: Pronto, me obedeça da próxima vez. A criança grita e a mãe pega o livro, dizendo: Eu me pergunto por que meus filhos não me obedecem melhor? Essa não é uma cena familiar muito interessante, mas todos os meus leitores e ouvintes concordarão que não é incomum. É estranho que uma criança, assim educada, seja desobediente. Não. Ela é, na verdade, levada pela mãe à insubordinação. Ela é, na verdade, treinada para ignorar suas ordens. Mesmo a punição inadequada que às vezes se segue à transgressão não é infligida por causa da desobediência, mas pelas consequências acidentais. No caso descrito acima, se o livro não tivesse caído, a desobediência da criança teria ficado impune. Que seja um princípio imutável na governança familiar. A sua palavra é lei. Certa vez, pelo interior, fui surpreendido por uma chuva torrencial e obrigado a procurar abrigo em uma casa. Meia dúzia de meninos rudes e indisciplinados corriam pela sala, fazendo tanto barulho que era impossível conversar com o pai, que estava sentado perto da lareira.
Quando tentei fazer algum comentário, o pai gritou: "Parem com essa barulheira, meninos!" Eles não deram a mínima atenção, assim como não deram a chuva. Logo em seguida, com voz irritada, exclamou: "Meninos, fiquem quietos, ou eu vou bater em vocês. Pode ter certeza que vou bater." Mas os meninos, como se estivessem acostumados com tais ameaças, gritaram e brigaram sem parar. Por fim, o pai me disse: "Acho que tenho os piores meninos da cidade. Nunca consigo fazê-los me obedecer." A verdade é que esses meninos tinham o pior pai da cidade. Ele os ensinava a desobedecer da maneira mais direta e eficiente possível. Dava ordens que não tinha a menor intenção de cumprir, e eles sabiam disso. Este, sem dúvida, é um caso extremo, mas na medida em que uma mãe permite que sua autoridade seja desrespeitada, ela se expõe ao desprezo dos filhos e, na prática, lhes ensina a lição de desobediência e alguma dificuldade em impor obediência a uma ordem específica. Considere o caso da criança brincando com o livro. Uma mãe gentil e sensata diz à filha, de forma clara e decisiva: "Amém." Tem continuação: "Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e abençoado. Amém e amém."